Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Ô, glória. Tá forte o culto demais. Aí o ministério de louvor acaba comigo. Cantando, louvando, adorando assim. Oh, Deus é fiel. Pode se sentar. Abra sua Bíblia. Em Lucas, Evangelho de Lucas 15. Amém? É uma passagem conhecida, Lucas 15. Vamos ler do 11 ao 32, para que a gente ganhe tempo na parte de explicação da parábola. Enquanto você vai achando aí na sua Bíblia, eu quero agradecer mais uma vez ao meu pastor, aos pastores, pela confiança de estar aqui diante da igreja, ministrando a poderosa palavra de Deus. Mas hoje é um culto em família e eu já tive várias oportunidades de trazer a mensagem em um culto assim. Só que hoje está muito especial para mim, irmão. Porque o meu pai, a minha mãe e a minha tia estão ali. E para mim isso é muito gratificante. Então eu quero honrar a vida deles publicamente. Eu quero agradecer ao meu pai Jorge, minha mãe Deuselina, por tudo que eles fizeram para construir a educação, a mulher que eu sou hoje. Eu sou muito grata pela vida de vocês. Que o Senhor continue abençoando muito, muito. Eu amo vocês. Muito obrigada pela presença. Minha tia Edilene também, muito obrigada. Meu marido está assistindo assim, espero. Oh, glória. Achou? Diga amém. Oh, glória. Vamos lá. Eu vou ler aqui na minha tradução que diz: o filho perdido. Depois disso, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança agora. O pai então dividiu seus bens entre os 2 filhos. Poucos dias mais tarde, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para um país distante. Ali desperdiçou toda a herança que tinha recebido, vivendo uma vida libertina. Quando ele já tinha gastado tudo, houve uma grande fome por todo aquele país. E ele começou a passar necessidades. Então ele foi procurar emprego com um dos cidadãos daquele país que mandou para sua fazenda para dar de comer aos porcos. Ali com fome, ele desejava comer até mesmo das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele caiu em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou me levantar e ir para a casa do meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. E nem mereço mais ser chamado de filho. Aceite-me como um dos seus empregados. Então ele se levantou, foi para a casa do seu pai. Enquanto o moço ainda estava longe, o pai o viu e ficou comovido. Então correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, e não mereço ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vista ao meu filho, com ele ponham um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Também matam um bezerro gordo, vamos comê-lo, vamos nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. E todos começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao chegar perto da casa, ouviu um barulho de música e dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou: o que está acontecendo? E ele disse: o seu irmão voltou para casa sã e salvo. Por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou muito irritado e não quis entrar em casa. Seu pai então veio para fora e insistiu que ele entrasse. Mas ele disse ao seu pai: todos esses anos eu tenho trabalhado para o Senhor. Nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. Entretanto, o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para poder festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho, que desperdiçou os seus bens com prostitutas, volta, o Senhor mata o bezerro gordo para ele. O pai então lhe disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas nós tínhamos que festejar e nos alegrar, pois o seu irmão estava
morto e agora voltou a viver. Ele estava perdido e foi achado. Glorifica o Senhor por essa palavra. Do jeito que você quiser, com palma, com aleluia, com glória a Deus, porque Ele é santo, Ele é digno de toda a sua adoração. Aleluia. Eu quero começar com uma frase de Paul Walsh, que diz assim, diz assim: assim como um peixe não tem noção de quanto ele está mergulhado na água, assim também somos nós no pecado. Vou repetir. Assim como um peixe não tem noção de quanto ele está mergulhado na água, assim também somos nós no pecado. Falar de pecado é bem difícil. E no culto da família, então, mais difícil ainda. Foi falado uma mensagem poderosa no culto das 17 sobre família. Está sendo falado sobre família. Não desista da sua família, continue. Seja firme. Talvez você foi levantado para guerrear pela sua família. E eu vou me colocar no meu lugar de fala, porque eu sou casada, mas ainda não tenho filhos. Então eu vou colocar no meu lugar de fala de filha. E o Senhor, o Espírito Santo, me deu essa mensagem com o tema de um filho perdido. E o Senhor me faz meditar sobre o pecado. E o pecado, ele é muito mais profundo do que a gente consegue imaginar. E se tem alguma coisa que nos separa do pecado, faz a separação da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o pecado. O pecado fez por um momento a separação da Trindade. Por quê? Porque Jesus, o Filho, se separou do Pai, veio ao mundo, se entregou no madeiro para o meu e o teu pecado ser perdoado. Mas isso não nos livra do contrário do pecado. Quando eu olho para a palavra de Deus, e o contrário do pecado para a gente evangélico quem não é pecador é santo. Mas esse sacrifício, ele não me deixa ainda ausente da minha natureza pecaminosa. Eu continuo pecadora. Independente, eu continuo pecadora. E aí, quando a gente vai ler toda essa história, eu preciso entrar rapidamente no contexto histórico. E por que Jesus contou essa parábola? E eu não quero aqui direcionar a um lugar de verdade do filho mais novo ou do filho mais velho. Não, eu quero te dizer que tem filhos perdidos. É isso que eu quero dizer, porque foi isso que o Espírito Santo me direcionou. E quando eu olho o contexto histórico, eu vou ver que Jesus ali começa no capítulo 15. Jesus está ali em uma confraternização dentro de uma casa, só que com ele tem pecadores e fariseus. Pecadores, prostitutas, e ali Jesus está ensinando e falando como ele sempre estava rodeado ali, devido ao ensinamento dele. E de repente, os donos da lei, os escribas, chegam ali e começam a questionar o que Jesus estava fazendo. Por que Jesus estava ali com aquelas pessoas? Com aqueles pecadores? Porque, imagine, irmão, no contexto político, Jesus era um homem que tinha muita sabedoria. E se fosse hoje, todo partido político ia querer ter Jesus no seu partido, porque Jesus fazia coisa extraordinária. Aí de repente aqueles homens falam: olha, ele não pode ser um de nós, olha o que ele está fazendo, olha com o que ele está se assentando. Aí Jesus, para responder aqueles homens, ele vem com 3 parábolas. A da ovelha, que você vai ler em casa, porque não dá tempo da gente falar aqui, você conhece. Onde uma ovelha está perdida, o pastor vai deixar as 99, porque ele tinha 100, e vai buscar a 100ª lá.
E depois Jesus fala da moeda perdida, onde a mulher tem 10 moedas, perde uma, procura dentro de casa, faz uma faxina e acha, chama as amigas para festejar. Aí no final Jesus vai falar dessa história, de uma história familiar, pai e 2 filhos. Ele vai responder o quê? A pergunta deles: o que você está fazendo com eles? Por que você está com pecadores? Na primeira parábola, Jesus vai falar sobre uma ovelha que é perdida e uma ovelha, um animal, quando ele se perde, ele sabe que ele está perdido. Só que ele está perdido do rebanho dele, ou seja, ele está perdido fora. Aí na segunda vai falar de uma moeda. A moeda é um objeto, não sabe que está perdido, mas o dono sabe que perdeu. Perdeu aonde? Dentro de casa. É um perdido fora e um perdido dentro. E aí a terceira, ele vai resumir as duas numa só que foi, a gente leu. É um pai com 2 filhos, um perdido fora e o outro perdido dentro. Porque o que faz eu e você, irmão, ser classificado como perdido são as nossas atitudes. E aí, por que você está falando desse rei de pecado? Porque eu quero falar de santidade. Porque santidade não é como estão dizendo hoje em dia. Santidade, se eu for resumir biblicamente, aqui vem comigo no raciocínio, é simplesmente o que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque fazendo isso, irmão, não tem como. Quem ama, decide amar. E quando eu amo, eu agrado alguém. Se eu agrado alguém, ninguém precisa falar como é que eu tenho que me portar. Por quê? Porque eu quero agradar o meu amado. Então, se eu quero agradar o meu amado, eu tenho que procurar saber o que ele gosta. Só que esse pai, de repente Jesus vai contar ali. Só que eu entendo que ali para eles era como se fosse uma história mentirosa. Porque na cultura deles, irmão, rapidamente, não tinha como isso acontecer. Porque eles são, os orientais, eles são muito assim, culturais, muito. Não tem como um filho mais novo pedir uma herança do pai em vida. Nem pra gente tem. Porque isso é querer dizer que quero que a pessoa morra, né? Só tô ali pelo que ela tem. Porque para eles, o maioral em uma casa é o pai, a autoridade máxima é o pai. Depois é o filho mais velho. E aí nessa história, Jesus vai contar que o filho mais novo pede uma herança, ou seja, declara para o pai que é o pai morto. E aí, o filho mais velho, que é a segunda autoridade, o pai não fala nada, a segunda autoridade também não faz nada. O pai divide, os dois recebem. Um vai viver e o outro recebe dentro. Continua. Não fala nada. E muitas vezes eu me pego sendo o filho mais novo, e às vezes sendo o filho mais velho, porque o filho mais novo é aquele que é libertino. O filho mais velho é aquele que é religioso. O filho mais novo é aquele que acha que não precisa agradar e nem obedecer a ordem de ninguém. O filho mais velho acha que por estar ali, por estar obedecendo, merece tudo e é melhor do que todos, porque ele é santo, porque ele obedece às leis. E quando eu olho para a casa, porque a gente está falando de casa e de família, aí eu vou, como eu falei, vou ficar no meu lugar de fala de filha perdida, que foi achada pela graça, porque eu costumo dizer que você não está longe, não está longe o suficiente da graça de Deus, que ela não possa te alcançar. Se você entrou por essa porta aqui, é porque Deus, ele tem um propósito na sua vida, ele já te achou. E o teu desafio é aceitar essa graça, aceitar esse amor. É só o teu desafio hoje. E quando eu olho o pensamento de 2 filhos e eu me coloco no lugar e eu vejo que muitas vezes eu estou religiosa. Eu quero chegar para o pai e ficar exigindo do pai que faça com aquele ou com aquela,
E muitas das vezes eu falo, tô livre. Ele já me libertou. A graça expansiva. Posso fazer tudo. Não. Não pode. Isso é pecado. E hoje você tem um convite para ser santo. Ser santo como, Desirê? Conversa? Não. Ser santo diante desse raciocínio aqui que a gente está trazendo. Como? Ser santo, agradando e amando a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você ama acima de todas as coisas, você vai fazer e vai andar em santidade. Nenhum dos dois ali estava andando em santidade. O que estava fora, nem o que estava dentro. Só que o que estava dentro estava fingindo, parece, porque hoje estamos vivendo em um momento que você não precisa ser, irmão, você precisa aparecer. Parece. Não. Deus, Ele conhece o oculto e o escondido. Para Deus não tem aparência. Para Deus não tem nada escondido. Ou você é, ou você é. Ou então você não é e você vai ficar fora. Mas o convite é para todos. Para quê? Para partilhar, porque Ele senta e ensina a todos. Mas aí o mais velho vai criticar o pai e falar: o porquê que você está fazendo isso? Por que você está festejando com um libertino? Justamente porque Ele é um pai amoroso. Não adianta você ficar pensando como é que é o amor dele, não. Porque Paulo vai falar que numa oração dele que orava para que nós entendesse a altura, a largura, a profundidade desse amor. Irmão, então é algo muito grande. Não adianta você ficar tentando pensar como é que é do seu jeito de amar. Não, ame a Deus, se aproxime dEle, se relacione com Ele, porque aí Ele vai te mostrar. Só que nós queremos julgar como igreja. Só que nós como igreja precisamos entender que o nosso papel é ser testemunha. E a testemunha, ela fala do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela sentiu. A testemunha não aponta veredito. A testemunha não aponta veredito. Porque eu e você, igreja do Senhor, fomos chamados para serem facilitadores da ação do Espírito Santo sobre a vida daquele que está perdido lá fora e daquele que está perdido aqui dentro também. E está perdido, irmão, é maravilhoso, porque é sinal de que você será achado, porque o próprio Jesus em outro momento foi falar: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ei, eu fui perdida. Muitas vezes eu estou nos meus pensamentos perdida, e eu glorifico ao Senhor por isso. Por quê? Porque Ele me acha quantas vezes Ele quiser. Porque eu estou nele e Ele está em mim. Não pelos meus atos, não pelas minhas palavras, nem para minhas vestes, mas pelo meu relacionamento e a minha sinceridade. Os dois filhos estavam perdidos, um dentro e um fora, mas o amor do pai alcançou. Porque o amor do pai sempre alcança. Ele sempre alcança. Ele sempre alcança. Ele sempre alcança. O amor do Pai sempre alcança. Tenha certeza. Tenha certeza de que o amor do Pai te alcança todos os dias. Mas nós queremos medir o amor do Pai com o amor humano. E muitas das vezes caímos justamente em querer entender como o pai pensa. Não, você não vai entender. Apenas obedeça ao que o pai manda você fazer. Apenas tenha relacionamento com o pai. Aceite este amor. Desirê, eu já aceitei. Tem certeza?
Eu aceito todo dia. Os maduros, o mais velho, aqui dentro desse texto, acham que não precisam de mais nada, por conta do tempo, da sabedoria e do conhecimento. Mas o Pai amoroso vai mostrar que falta mais. Falta empatia. Empatia não, falta misericórdia. Porque empatia é algo humano, algo secular que a gente vive. Mas misericórdia é um nível maior. É um nível que os crentes, os evangélicos, aqueles que creem em Jesus Cristo têm que ter. Não é alcançar empatia, onde o mundo está falando sororidade, empatia. Não, ei, estou te chamando para outro nível. Vem ser misericordioso. Vem ser misericordioso. Porque o Senhor chamou e levanta um exército de misericordiosos, aqueles que vão ser transformadores através do Espírito Santo, vão ajudar a levantar o caído, vão ajudar a ir lá fora e pegar quem está perdido. É tempo da igreja se levantar em misericórdia, buscando a simplicidade da santidade. A gente dificulta muito. A simplicidade da santidade, irmão. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus sobre todas as coisas. E já é difícil, tá? A santidade. Ama a Deus sobre todas as coisas. É isso que o Espírito Santo ministra ao meu e ao teu coração. Eu e você precisamos amar ao Pai acima de todas, não é algumas, é todas as coisas. Porque ali eu terei um relacionamento com Ele, eu e Ele seremos um. E aí eu viverei de acordo com o propósito que Ele tem para mim. E a igreja prevalecerá, porque o Rei sempre prevalece. E para finalizar, eu achei interessante que no capítulo 15 tem um grupo de filhos mais novos dentro de uma casa em uma festa, e os filhos mais velhos estão do lado de fora, questionando por que o pai, aqui representado por Jesus, o dono, o detentor da sabedoria, está lá festejando com eles, se eles são pecadores. E no final, o filho mais velho, na parábola que lemos, está questionando o pai, não quer entrar. No início, os fariseus também não queriam entrar, os filhos mais velhos também não queriam entrar, eles eram demais para se misturar com aquele povo. O filho mais velho também não quer entrar, porque ele acha um absurdo o pai fazer o que estava fazendo. Porque chegou nesse nível de achar que eu sei o que o pai tem que fazer, e eu não sei de nada. Preciso me colocar no meu lugar de pequenez e falar: se o pai abraçou, eu também abraço. Se o pai perdoou, eu também perdoo. Se o pai partiu o pão e deu, eu também dou. Se o pai beijou, eu beijo também. Porque eu estou aqui como igreja, para que a luz e o brilho de Cristo e do Espírito Santo reflita sobre mim e invada a terra. Ser testemunha. Ser testemunha. Simples assim. Ser testemunha em família, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Você como chefe, você como funcionário, você como você é, como motorista ou como passageiro, eu não sei, mas seja testemunha de Cristo, porque você verá a igreja vencer, porque é a igreja que vencerá. Em nome de Jesus, a igreja vencerá. Vamos parar de dificultar as coisas e rotular coisas, e vamos tentar fazer o que é simples dentro do Evangelho, aquilo que Deus, que
que Deus, por sua santa palavra, nos orienta. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Só isso. Simples. A minha família vai reinar. A sua família vai reinar. Porque você vai apenas obedecer e entender o seu papel. E você vai fazer e você verá os frutos do seu trabalho. Você entenderá o seu chamado, o seu propósito. Não é de uma hora para outra, não. É tudo com ordem e decência. Deus, Ele vai te mostrar. Apenas obedeça, continue trilhando o caminho. Abrace, ame. Olhe nos olhos, seja verdadeiro, não minta. Fale a verdade, sempre. E se mentir, peça perdão. Não se acostume com as mentirinhas, não. Não estou falando que você, não é pra... Não estou falando, somos humanos. Mas não se acostume. Não se acostume. Você está preocupado de como vai se vestir, mas está mentindo. Você está preocupado de como vai falar, mas está enganando a igreja. Se colocando num personagem, ei, acabou. Não. Ama a Deus. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe em apontar o erro do outro, não. Porque senão você vai estar sendo legalista, orgulhoso, religioso. Porque todo religioso, ele quer um pecador mesmo, para poder ele criar como referência. Porque é muito simples ter uma pessoa que peca mais do que eu. Porque eu vou ficar mais santa. Se tem gente que peca mais do que eu sou mais santa. Sou casada de um homem só. Tô certinha, prego. É bom ter um pecador para falar lá. Tô mais santa. Porque eu ando na minha santidade. Eu desfilo a minha santidade. Ei, igreja. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ajuda o outro, traz mesmo. Eu louvo a Deus porque eu estou em uma igreja onde os meus pastores traz para perto, não afasta. Porque a religião, ela afasta. A espiritualidade de Cristo, ela aproxima. Ela te faz se sentir semelhantes, porque somos semelhantes. Não há distinção entre eu e você. Todos nós estamos buscando o mesmo caminho, a morada celestial. E eu me iro sim, você também. E é isso que é a beleza do Pai amoroso. Porque na moral disso tudo, é eu permitir que o Pai use do mesmo amor que Ele usou com os que estão perdidos aqui dentro. Eu permiti que Ele use esse mesmo amor para transformar os que estão perdidos lá fora e trazer aqui para dentro. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo tem falado à igreja. O Espírito Santo tem alertado a igreja a não buscar referências humanas, a não buscar referência de homens, mas olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Buscar e olhar o alvo que é Cristo Jesus. Aquele que te levará, te direcionar aonde você precisa estar. Ele vai te conduzir ao propósito que Ele tem na sua vida. Ele é um Pai que te ama, Ele me ama. E o mesmo amor que Ele tem comigo, Ele tem com você. Não há acepção. Deus ama a todos, o amor dele está à disposição. Mas para quem quiser aceitar esse amor, eu preciso aceitar esse amor. Eu preciso reconhecer que Deus é soberano na minha vida e que eu não posso fazer tudo. Que eu me submeto a uma ação divina e superior a mim. E que eu preciso aprender com Ele todos os dias. Eu preciso aceitar, e o teu desafio hoje
é aceitar esse amor. Às vezes você acha que já até aceitou. A aceitação do amor gera um relacionamento. Quando eu decido amar, eu decido conhecer alguém. Eu decido me relacionar com a pessoa, saber o que ela gosta e fazer o que ela gosta, e sentir prazer em fazer o que ela gosta e andar como ela gostaria que eu andasse. Entender que eu sou submissa, que eu sou livre, mas não libertina. Tem coisa que eu até posso fazer, mas não me convém. Não se espante você se o Senhor te limpar, te preparar para que você amanhã ou depois volte a sentar na roda e ser uma referência na vida de perdidos lá fora, para trazer aqui para dentro e junto ser corpo, porque em Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há quem diz que sem santidade ninguém vê o Senhor. Seguir a paz com todos, seja um, seja corpo. Seguir a paz com todos. Peça perdão ao teu irmão. Isso te leva à santificação. Te levando à santificação, você vai ver a Deus. Decida aceitar esse amor. Você precisa publicamente decidir. Porque eu ainda sou raiz. No sentido de, se você decide Cristo, você publicamente precisa declarar a Ele. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que declara a Ele publicamente, Ele o declarará diante do Pai. Ele o reconhecerá. Então não adianta dizer: aceitei lá no meu quarto no secreto. Glória a Deus, vem confirmar no altar. Desirê, eu aceitei um tempo, mas tô perdidona lá. Quem está perdido sabe que está perdido fora. Então hoje você está dentro, vem aceitar, vem se achar no altar. O convite está aberto.